Já parou para pensar o que faz relação você pensa dito? Um estudo feito pela Universidade de Washington, no Canadá, chegou a uma conclusão que faz contrário do que você acredita, ou pelo menos você escolheu não acreditar. Ele descobriu que a pessoa que você escolhe importa muito mais do que você imagina. Hoje vivemos em uma sociedade onde as relações estão muito líquidas, sem profundidade. Olha ao seu redor, se sabe, temos que estar juntos. Vivemos na era do próximo. Se eu continuar grata, você vai dar pro lado. Se o relacionamento atrapalha, você acha que ele é a pessoa errada. É o preciso encontrar o parceiro ideal, aquela peça com a cabeça perfeita que nunca precisa de ajuste. Mas quanto mais você busca essa perfeição, mais fácil você parece ficar. O que realmente sustenta o relacionamento? E não tem nada a ver com encontrar a pessoa perfeita. O estudo mostra o que é importante no relacionamento, a parceria. E pior de tudo, sabemos a importância disso em uma relação, e mesmo assim você é um vista grossa. Escolhemos ignorar, sabe aquela goteira na pele que você diz que não está ao fino? Ou aquele barulhinho estranho no carro que você aumenta o rádio para abafar? A parceira no relacionamento é igual. Você vê o detalhe, vê que algo não está legal, mas você escolhe ignorar porque tá atrapalhando mexer ele agora. Você torce para que o barulho pare sozinho, mas ele nunca para. Torcendo para que esses pequenos detalhes não impactem a relação. Temos a maneira de achar que isso não é um problema gigante, não é um problema. Principalmente se somos, ignoramos os detalhes. O relacionamento não mostra no naufrágio, ele mostra ficando furo no casco que você não quis tapar. A ciência validou o que você sente. Se é importante para ela, tem que ser importante para você. Não porque você concorda com o falou daquela coisa, mas porque você concorda com o falou dela na sua fita. Mas ser parceiro não é só estar presente em estado comemorativo e experimentar os buracos do relacionamento. Porque o chocolate acaba, e quando ele acaba, só para os que estavam escondidos o tempo todo. Ativa esse outro, aquela maneira que te irrita, o jeito de falar que você não aceita. Sendo toda essa fase inicial, o que só para a identidade real de cada um. É ainda mais difícil tolerar quem é outro de verdade do que quem você imaginou que ele fosse. Os opostos se atraem. A voz que você já ouviu essa frase. Não há nada de errado com ela, porque só é uma frase linda no papel. Mas no café da manhã de uma terça-feira, o oposto é só alguém que faz tudo do jeito que você não faria. Tolerar não é simplesmente aguentar o outro como se fosse um castigo. Tolerar deveria significar dar espaço para o outro existir, sem que isso seja uma ameaça para você. Afinal, o que é amor se não isso? Amar alguém que tem o mesmo gosto que você é fácil, se quer precisar de esforço. Mas se vocês também tiverem gostos diferentes, é que está o verdadeiro amor. Suportar a diferença do outro, sabendo que isso faz parte dele e do relacionamento de vocês. Tentando montar o nosso parceiro, você entrando na relação com uma lixa na mão, tentando aparar as tarefas do outro para que ele caiba no seu molde. Se ele mudasse aquele jeito de falar, se ela não fosse tão ansiosa, o conflito surge quando você percebe que o outro não é um problema de reforma, é uma pessoa completa, com defeitos. Essa pessoa tem traumas, manias e buraco que não foram você que fez, e não tem a sua obrigação de mudar. Aqui entra o que podemos chamar de pacto do estranho. O relacionamento, bem ser dito, acontece quando você aceita que vai morar com um estranho pelo resto da vida. Você nunca vai conhecer outro 100%, e tudo bem. A resolução não é fazer o outro mutar, mas mudar a sua lente, parar de focar no que volta e começar a admirar o que sopra. É entender que a diferença do outro não é um defeito no sistema, é o que faz o sistema ser real. O amor não é 50-50, é metade de cada um, mas a verdade é que, no dia a dia, a conta quase nunca fecha. Tem dias que você vai ter 80% para dar, e seu parceiro vai ter só 20%. E a reciprocidade não é comprar os 30 que faltam dela, é cumprir o espaço dela hoje, sabendo que amanhã, quando você estiver exausto, ela vai fazer o mesmo por você. Mas tome cuidado para a conta não ficar triste de prata por tempo demais, porque aqui pode entrar o ressentimento, aquele fenômeno silencioso. É quando um dos dois sente que está carregando o plano sozinho e o controle só ouve a música. Você começa a anotar e vai tudo no cartão alimentar de dívidas. Eu fiz isso, você não fez aquilo. No momento em que o relacionamento vira uma planeta de débito e crédito, ele deixa de ser um porto seguro e vira um tribunal. A reciprocidade real, aquela que o estudo mostra nas entrelinhas, não é sobre troca de favores, é sobre atenção. Se ela te mostra uma música, você escuta. Se você fala de um mito, ela para o que está fazendo. A reciprocidade é a crença de que não importa quão difícil seja muito lá fora, aqui dentro ninguém joga sozinho. É saber que existe um fruto, você cuida dela, ela cuida de você e nós cuidamos do nós. Aí você se pega pensando, se essa se explica, se você entende a parceria e tenta ser recíproco, por que ainda parece tão difícil? Se você ainda sente que está faltando algo, talvez seja porque você está olhando para o lugar errado. Você está esperando o feliz para sempre, enquanto a felicidade está escondida em algo muito mais sem graça. O relacionamento sentido não é um trabalho que você coloca na estante, é a manutenção de uma casa que nunca fica pronta. Sempre vai ter um parafuso para apertar, uma abertura para retocar. Às vezes, o sucesso é só fechar um notebook para ouvir uma história boba, ou montar aquela mensagem no meio do dia só para dizer que houve uma lembrança. No fim das contas, ninguém precisa de relacionamentos perfeitos, só se precisa de alguém que aceite e segurar a lista junto com você.